Rainha, seja muito bem-vinda. Hoje a gente está com a Paula, que é aluna de Anne. Eu tenho o enorme prazer, porque é a primeira entrevista que eu faço aqui presencialmente. Isso é muito gostoso, tá, Paula? Muito obrigada, mulher. Obrigada pela tua presença. A gente se encontrou aqui. Eu que agradeço, gente. Eu tô realizando assim um sonho que eu queria tanto estar do lado dela. Ela é mais linda ainda pessoalmente e a energia, então. Paula, obrigada primeiro, porque eu falo que compartilhar, principalmente se é terapeuta, eu já vou deixar a Paula se apresentar. De terapeuta, falando para mais terapeutas, para mais mulheres, que elas podem ser muito bem pagas, eu falo que isso é uma riqueza imensa. Exatamente. Então, se apresenta, por favor, para as nossas rainhas, para elas sentirem quem é você, o que você faz, e me fala depois como que você estava antes de me conhecer, como que estava a situação de Paula. Então, meninas, eu sou advogada, mas estive, né, numa transição de carreira. E aí foi quando, né, aconteceu de eu conhecer a Rebeca pela internet, pelo Instagram, e comecei a olhar essa mulher maravilhosa. E aí algo me despertou, né? Porque eu tinha o entendimento de que talvez não era viável, não seria viável ganhar dinheiro pelas terapias. Então, assim, meus clientes todos, assim, vinham num aspecto, assim, não positivo, né? Aquilo que a gente necessita para se manter aqui. E conhecendo a Rebeca, ela foi colocando, assim, ela foi trazendo insights que de fato me permitiu despertar para o que de fato é uma terapeuta bem paga. E assim, foi sensacional para mim, porque eu dei um salto, né? É algo assim, para mim não era atingível. Né? Dentro da minha percepção, que eu acho que eu não tinha percepção, não tinha noção do que era ser bem paga, algo assim que aconteceu comigo que era inesperado. Então, assim, quando eu comecei a fazer a mentoria, que eu entrei em Anne, que eu fui vendo os resultados, meninas, vocês não têm noção do que essa mulher fez na minha vida. Vamos abrir também a parte da mentoria, porque é legal os detalhes que tinha. As rainhas que entram normalmente mais ágeis em Anne recebem algum presente. No caso da Paula, ela recebeu uma mentoria comigo. E quando a gente faz mentoria, eu olho o que a rainha deixar. No caso, ela deixou avaliar a sala dela, os elementos de decoração. Então, como que estava antes a tua sala? O que você tinha que você tirou? Gente, eu tinha um Buda na minha sala. Aquele Buda para mim era sinal assim da completa iluminação. Eu olhava lá, chegava naquele Buda, fazia assim. Ainda faço isso assim com alguns elementos na minha clínica, né? Mas assim, eu entendi que eu tinha que me despertar para a empresária, porque estamos ainda nessa dimensão, necessitamos de dinheiro para fazermos os nossos sonhos, realizarmos as coisas, né? E o Buda, por mais que ele seja lindo, né, e eu sou muito grata à energia que ele traz, estava ali emperrando o meu negócio. Então as pessoas chegavam, era como se eu fosse a salvadora do mundo, era como se eu não fosse merecedora de ganhar o dinheiro daquela consulta ou daquela sessão. E em Anne, né, e já assim, nos primeiros insights que a mestra, porque ela é uma mestra para mim, que a Rebeca trouxe, ela já falou, tira esse Buda, porque por mais que seja polêmico, é melhor tirar o Buda, porque quem está no sentido de iluminação não precisa ganhar dinheiro. E no caso, eu precisava ganhar muito dinheiro. Então a primeira coisa que foi tirar o Buda da minha sala e realocar ele. E depois deixar a clínica bem mais clean, mais percepção de alto valor mesmo. Então, a questão é que eu não sou, nem Paula, nenhuma de nós somos contra a religião, Buda, essas coisas. Sim. Não, é porque quando a gente fala que nem a Paula bem colocou, da empresária fazer dinheiro, a gente tem que saber quais elementos vão passar para o cliente que estamos prontas para ajudar ele no que ele precisa, para resolver o problema. Então isso não cabia o Buda lá dentro. Mas coube outros elementos que você colocou lá muito bem, como o arquétipo do mago, que você se posicionou, maravilhosa. Sim. O que você quer compartilhar disso? O que mudou para você? Nossa, assim, foi essencial fazer essa mentoria e entender a potencialização que os arquétipos trazem no nosso trabalho. Porque através de uma visão mais apurada, nós conseguimos ter um direcionamento assim claro
da meta a ser cumprida e a chegar naquele ponto, né? Porque antes, o que acontecia? A gente fica muito dispersa, sem um norte, sem uma pessoa que traça esse caminho pra gente, fica muito mais difícil. Então, assim, eu acredito que Anne, né, e você veio para me potencializar naquilo que eu já trazia, que é o mago, né? Então, estou hoje no arquétipo do mago, com amante e governante. Então, assim, eu já tive assim, a percepção de que eu estou muito mais direcionada, mais focada e não deixei de ter aquela sensibilidade com os meus pacientes, com o ambiente que eu estou e de fato mudou assim, a percepção de valor do meu trabalho, a visão que as pessoas têm de mim e da minha clínica. Então, assim, é essencial esse direcionamento de pessoas com um cabedal como a Rebeca. E mulher, antes você fazia quantos reais? Como que era você fazer também? Se era fácil? Como que era você fazer a quantidade que você fazia e saltou para quanto? Tá. Eu comecei gradualmente, né? Mas assim, lá atrás, antes dos arquétipos, eu tirava na média de uns 3 mil estourando mensal. Depois de um certo tempo aí que eu concluí o curso e que já fui implementando as dicas que a Rebeca foi me dando durante o curso, a mentoria, eu fui para 30 mil reais. Mudou, né? Mudou. Mudou em tudo, gente. Não tem palavras para descrever o que a mentoria, o que você entender sobre a energia que te rege e ter um direcionamento, o que traz. Não tem palavras para descrever a minha felicidade e principalmente por estar aqui do lado da Rebeca, por conhecer essa mulher maravilhosa. Gente, não é puxa-saquismo, eu juro por Deus. É uma delícia, porque assim, eu falei para ela aqui antes da gente gravar aqui, que um dos meus grandes sonhos era conhecê-la. E assim, eu faço imersões com ayahuasca e em vários momentos, né, dessas imersões, na extra força que eu entro, eu sempre coloco ela lá na onda energética e falo assim, ó, que essa mulher seja muito abençoada, agradeço a Deus a cada momento por tê-la conhecido, porque assim, a força que ela me trouxe, porque não é só como empresária, ela olha para a mulher que precisa se despertar, então ela tem essa acuidade, ela tem esse cuidado com a gente, que é o que é essencial para que a gente tenha um rumo, para que a gente tenha a força de empresária que a gente já tem. A gente só não desperta, mas quando tem uma pessoa que nos olha com carinho, com cuidado, a transformação é plena. Fico muito feliz, estou muito feliz. E uma coisa que você me mandou foi aquelas fotos e todo aquele movimento. Mas, gente, vocês não imaginam. Uma coisa é a Paula na frente na mentoria, o olhar que ela estava, a maneira que ela estava no início. Outra coisa, essa mulher liderando pessoas, tudo de cor violeta, roxa e acontecendo ela adiante. Nossa, eu fico até arrepiada. Eu fico arrepiada. É incrível. E assim, uma das coisas na mentoria que a Rebeca me falou, quando ela analisou o meu curso, assim, que ela olhou, né, ela falou assim, Paula, precisava deixar um pouco mais refinado, né, porque é a percepção de valor que as pessoas têm mesmo, né. Então, assim, não que estivesse feio, estava bonito, mas não passava a percepção de alto ticket. E foi quando eu tive a ideia, eu falei assim, não, eu vou pedir para todos os alunos agora começarem a vir de branco, porque já é uma recepção da energia que vai ser trabalhada, né. Já fui refinando mais o ambiente, já saí lá da clínica e fui para um auditório com som, com apoio, então assim, foi a coisa mais linda e esse curso assim ficou sensacional. Eu posso colocar umas fotos assim? Claro. Então, vocês vão ver fotos aí na edição, né? Mudou muito assim, o tipo de cliente que você estava atraindo por tudo isso que você fez, porque uma coisa é eu falar, outra coisa é você falar. Qual que foi a tua percepção sobre o interesse das pessoas, o quanto elas se dedicaram aos processos que você propôs? Olha, gente, assim, incomum falar isso, mas assim, eu tinha muito receio de passar o valor das minhas terapias, né? Acho que talvez por próprio autossabotamento, mas depois que eu fui entendendo que auto-ticket é muito mais do que só uma terapia, você vai oferecer uma experiência para o paciente, para o seu cliente, você tem essa segurança de cobrar o valor devido, né? Então, assim,
eu percebi que os meus pacientes, assim, já saíram, né, de um patamar e já alteraram, assim, a percepção. Então, eu dou o valor tranquilamente. Inclusive, uns falam assim, Paula, você poderia até cobrar mais diante do que você oferece, né? Mas, assim, graças a Deus, eu sou muito querida na minha região, assim, as pessoas estão abrindo a percepção para que, de fato, é um trabalho de alto ticket, que você oferece uma experiência, que não é só ali, você vai ali fazer o reiki. Não, não é isso, é algo muito maior. E uma coisa, eu quero que você seja muito ultra mega verdadeira, que é sobre o teu maior desafio durante todo esse processo. Você fala assim, Rebeca, na hora de implantar, ou na hora de... O que foi para você como se exigisse uma nova postura tua? O que... Foi principalmente precificar o valor das sessões, porque ali eu me sabotava profundamente. Ali eu não tinha a real percepção do que valia o meu serviço. Então, assim, eu acho que eu não me valorizava, né? Talvez uma baixa autoestima, e isso aí foi sendo deixado aos poucos, né? E fui implementando uma postura mesmo, assim, de mestra, de estar à frente, de liderar pessoas, de entender o que de fato é o propósito do meu trabalho, porque não é só o atendimento com o reiki e o ensino, mas é liderar vidas. E como você, né, faz também com a gente, né? Você lidera vidas, então, assim, é algo muito maior, é algo diferente. Então, assim, eu falo de coração. Eu tinha muita dificuldade em várias questões, até de me colocar em frente das câmeras, de falar, por mais que eu seja advogada e tenha essa desenvoltura. Você não parecia assim de... Não parecia. Uma das minhas maiores dificuldades ainda tá a câmera, mas assim, graças a Deus estou vencendo isso. E assim, se a gente não se posicionar, como que as pessoas vão saber, né, sobre o nosso trabalho? Então, assim, Anne dá essa percepção também de você se valorar enquanto mulher, com esse poder que nós já temos, né, na nossa essência, porque assim, são infinitas possibilidades nesse universo. Então, se você abre para as coisas, os arquétipos estão aí. É só uma das coisas, mas assim, eles estão aí, eles são essenciais. Se você quer ter um direcionamento, nada mais belo e justo de que você se aprofundar, porque o que a espiritualidade sempre me fala, Rebeca, nós precisamos de campo, independente aí do segmento que você atua, a energia, ela precisa de campo para trabalhar e ela precisa de pessoas preparadas. Então, se você aprofunda no seu método, no segmento que você escolheu aí, se você se permite explorar a sua melhor versão, tenha certeza que vai dar muito certo. E Anne foi uma ferramenta, assim, essencial na minha vida, está sendo. E assim, é uma amizade aqui, gente, que eu vou levar pro resto da minha vida, porque é maravilhoso tudo que ela me proporcionou. Ela parece brava, mas ela não é brava. Eu não sou, gente, eu só sou firme. Ela só é firme, mas ela é uma graça de pessoa. Mulher, deixa eu perguntar o seguinte, na Paula que estava lá antes, você imaginando ela, o jeito que ela faturava, o jeito que ela fazia o trabalho dela, imaginando que tem mais mulheres que estão naquele tempo daquela Paula, da maneira que você se sentia, da maneira como você se colocava, da autoestima, o que você falaria para segurar na mão dessa mulher? Porque eu sei que tem muitas terapeutas, muitas mulheres em diversos outros setores que de repente estão parando em R$2.000, R$3.000 e não é só pelo financeiro, porque você multiplicou por 10. Não é só pelo financeiro, mas a tua postura, o que você falaria hoje para aquela Paula do passado? Eu falaria para aquela Paula do passado que se permita ser feliz, se olhe no espelho, processe seus pensamentos, se permita explorar de fato o seu potencial e aprofunde, né, nessa essência, naquilo que está lá, e assim, só vai. Porque se a gente fica falando, eu não tenho capacidade, eu tenho medo, eu tenho receio, eu tenho vergonha, a gente não dá um passo para frente. Então, assim, se permita. Tem ferramentas, graças a Deus, tem várias ferramentas para a gente ir para frente. Anne e os arquétipos são essas ferramentas que vão nos ajudar a trilhar esse caminho. Mas, principalmente, aumentar a autoestima, ter confiança, se olhar no espelho e se permitir ser a sua melhor versão. Paula, muito obrigada, mulher. Eu que agradeço. Nossa.
Eu que Gente, agradeço. se tiver alguma pergunta para Paula, eu vou deixar o arroba dela aqui abaixo. Vocês vão lá no Instagram dela, desfrutem o Instagram lindo, gostoso. E tem. É só o Instagram que eu posso deixar algum contato? Pode sim. O meu DDD, pessoal, é 17 981 16 14 97. E tem um Instagram também da clínica, que é LuxLumine_. Obrigada, minha Paula. Gente, vocês vão ficar com a entrevista assim, a gente vai continuar batendo um papo aqui, tá bom? Então, beijo, rainha. Muito obrigada.